Olá, mais uma noite das nossas lives da Maratona Cognitiva. Então estamos todos aqui, vamos esperar os nossos seguidores chegarem, nossas seguidoras, certo? E quero dizer para vocês que estou muito feliz com a dedicação que eu estou percebendo das minhas seguidoras que já estão colocando em prática as mediações, estão adaptando os materiais. Isso é muito importante. Na verdade, elas estão compreendendo o processo cognitivo da mediação e transcendendo, né, aos modelos que eu ofereço. Porque eu não quero que vocês peguem os meus modelos, né, e se ingessem neles. Vocês têm que transcender. É apenas um modelo de uma atividade. Vera, que bom que você está aqui. Um beijo grande, querida. Um beijo grande. Então hoje a gente vai falar, né, sobre os jogos. Nós vamos deixar um pouco mais de seguidoras chegarem para eu dar início. Enquanto isso, eu quero falar para você assim, que realmente trabalhar com jogos é essencial. Essencial. Eu já fiz outras lives. Silvia, um beijo grande para você. Ó, libertem, Silvia. Legal. Os jogos, eu já fiz a aplicação da mediação em alguns jogos. Por exemplo, eu já fiz o jogo do Tangram, o bloco lógico, o jogo de varetas, né? Então foram jogos que eu já mostrei aqui para vocês. Então hoje nós vamos usar o jogo do dominó. Para mim é um jogo infantil porque ele é desse tamanho, né? Porque o jogo de dominó mesmo, as peças ou as pedras que o adulto joga são bem pequenininhas, mais pesadas. Esse aqui então é uma adaptação. E é esse jogo que eu vou ensinar vocês a mediarem. Por quê? Primeiro você pode fazer o jogo de cartolina se você não tiver em casa as peças, ou você pode comprar nessas lojinhas bem baratas, né, que chamava de R$1,99, que daí tem o jogo mesmo do dominó que também pode ser usado. Então eu resolvi utilizar esse material, certo? Então assim, ó, eu tô muito feliz nesse momento mesmo, porque várias seguidoras estão se inscrevendo no Liberta. Isso para mim é muito bom, porque nós vamos formar a primeira turma de mediadoras de excelência do Brasil. Isso não tem em nenhum lugar. Porque o meu desejo maior, né, é esse, que eu tenha pelo menos em cada município, vamos pensar desse Brasil, uma mediadora de excelência. Que ela possa ser a representante do EduSer nesse espaço e multiplicadora. Então vai ser maravilhoso. Gente, mas vejam bem, hoje, então, vamos trabalhar jogos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Se você que está chegando hoje não sabe quem eu sou a professora Isabel do EduSer. E o EduSer tem um propósito, que é ajudar professoras, psicopedagogas e neuropsicopedagogas e mães a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual. O jogo é uma forma da gente ativar esse processamento cognitivo que está aprisionado na criança com deficiência intelectual. Porque a criança com deficiência intelectual, o nome já diz, deficiente, ou seja, não aprende. E aí, por ela carregar esse estigma, esse estereótipo e até mesmo esse preconceito, pouco se investe nessa criança. Aí nós temos um problema social, pedagógico, cultural existente aqui no Brasil. Então, se você carrega um rótulo, pouco se investe. É muito limitado o investimento na criança. Ela entra na educação infantil com a deficiência e sai lá no ensino fundamental, até no ensino médio, também com a deficiência. Sabendo que 80%, 92% das crianças com deficiência intelectual caem num quadro que a gente chama de leve e moderado,
que tem condições de aprender. O severo também tem condições de aprender, mas a gente não pode definir exatamente o quanto ele pode avançar, de modo que ele se torne mais autônomo e melhore a sua qualidade de vida e a sua independência. Mas as pesquisas mostram que a criança com deficiência intelectual leve ou moderada tem condições de se beneficiar da escola, da aprendizagem oferecida pela escola. Agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que a escola como está, né, que trata a criança de forma passiva, inclusive no seu pensamento, acaba contribuindo mais ainda para desajustar as funções cognitivas que estão deficientes na tua criança. Porque não é a criança que é deficiente, ela tem uma deficiência nas funções cognitivas, ou seja, a função cognitiva é que está trabalhando de forma equivocada. Então, a mediação, ela vem arrumar ou minimizar as dificuldades dessas funções cognitivas. E hoje, nos jogos, eu vou mostrar para você quais são as funções cognitivas que eu vou trabalhar nesse jogo e as operações mentais. Por quê? Para consertar aquilo que não funciona adequadamente. Porque o processo cognitivo, ele melhora a partir do momento que eu exijo, gera uma necessidade da criança pensar, ok? Hoje eu não vou ter muito contato agora no começo com vocês, porque eu virei a câmera, porque hoje eu estou fazendo a minha mediação aqui, nesse cenário maravilhoso da Ponte Hercílio Luz. Olha, vocês não sabem o que passa pela minha cabeça. Deixa eu passar essa pandemia, que eu tenho uma ideia maravilhosa, e olha, vou fazer uma coisa enorme, e nós vamos mudar essa história dessas crianças, tá? Então, assim, ó, hoje vamos falar de jogo, e quando a gente fala de jogo, a gente fala ou lembra das funções cognitivas, e junto com as funções cognitivas, vem junto as funções executivas e as funções conativas. Então, assim, ó, o que seriam as funções conativas? Ai, nunca ouvi falar. É as funções emocionais. Aquelas funções responsáveis pela emoção, pelo prazer de aprender, pela emoção, pela afetividade, pela reciprocidade. Isso é importante. Num jogo mediado, a gente tem que tomar cuidado com as funções conativas, porque se o jogo for muito complexo, a criança pode ficar frustrada. Então, nós temos que trabalhar jogos que vão exigir apenas, no início, né, algumas operações mentais, porque a complexidade da tarefa, o nível de complexidade da tarefa, ele é medido pela quantidade de operações mentais que eu tenho que fazer para trabalhar no caso, no jogo, né? As funções, então, conativas, elas são as do lado emocional, afetividade, sentimento. E as funções executivas são funções que regulam o cérebro nesse planejamento, nesse raciocínio, nessa concentração que é exigida, especialmente no jogo. Então, quando eu pego as funções executivas e as funções conativas, eu tenho como um suporte para trabalhar as funções cognitivas, certo? É como se fosse um entrelaçamento, certo? Fiz aqui algumas anotações. Mas eu quero lembrar para vocês, especialmente hoje, porque eu falo muito das funções cognitivas. E hoje eu quero falar um pouquinho mais das funções executivas. Então, num jogo, as funções executivas a gente pode dividir em 3 categorias, tá? O autocontrole, porque a criança, ela quer jogar de forma imediata. Por exemplo, eu sou TDAH, né? Eu tenho hiperatividade e um pouquinho de impulsividade. E eu adoro jogar. E aí, assim, ó, eu jogo e às vezes não consigo obedecer a regra do jogo, a minha vez. Antes de chegar a minha vez, se eu tô muito envolvida ali, sem ter essa consciência, eu já tô jogando antes de chegar a minha vez.
eu só jogo, deixo alguém jogar e jogo de novo. Daí eles dizem, mas não é tua vez. Eu digo, ah, tá, não é minha vez. Aí eu começo a controlar a minha impulsividade, certo? Então, o jogo vai exigir essa regulação do comportamento da criança. Outra, a memória de trabalho, que é essa memória, né, imediata, de curto prazo, onde eu vou receber algumas informações sobre esse jogo e elas vão ficar na minha memória de forma temporária. E a flexibilidade cognitiva, porque aqui é muito importante. Para eu jogar um jogo do tipo dominó, que é o que eu vou trabalhar hoje com vocês, eu tenho que ter esse pensamento criativo, usar uma estratégia. Isso tudo não é algo que eu faço na mão, é algo que eu penso. Essas estratégias, elas ocorrem aqui dentro, no cognitivo. Por isso que quando eu deixo a criança jogar de forma espontânea, só copiando talvez os outros que estão jogando, e aí ela até aprende, e ela utiliza o ensaio e erro, que ela sabe que tem que botar uma pecinha, daí a gente diz, não, essa não, ó, essa não, até uma que ela acerta. Isso não, elas não vão trabalhar com o processamento cognitivo, que é uma exposição direta. Agora, quando eu faço a mediação, eu faço a criança compreender as regras do jogo, as possibilidades do jogo, o quanto esse jogo pode ser planejado com antecedência, certo? Então, essa é a diferença da mediação. Então, essa tríade que a gente chama das funções executivas, das funções conativas, junto com as funções cognitivas, elas formam a tríade da aprendizagem, certo? Eu fiz algumas anotações aqui, porque sabe, né? Um hiperativo, ele fala 3, 4 horas direto. Então, eu tenho que me colocar aqui e seguir o que eu planejei. Então, assim, ó, as funções cognitivas são aquelas que realmente vão dar um impacto muito grande nas funções conativas e executivas. É como se elas potencializassem ou mesmo gerenciassem essas duas funções. Antes da gente jogar com a criança, a gente deve planejar. Lembro lá que no webinário eu falei do GPS da mediação cognitiva, para que a pessoa tenha consciência do que está fazendo. Então, aqui, eu separei do GPS, eu separei a minha intencionalidade, certo? Eu tenho que mostrar para a criança qual é a minha intencionalidade. Mas antes de eu falar isso aqui para vocês, eu quero dizer o seguinte. Tem não sei se ela está aí assistindo, né? Mas é a Márcia Valéria. Ela é uma psicopedagoga que só trabalha com jogos. Ela elabora os jogos e utiliza os jogos para avaliar a criança e fazer as intervenções. E agora ela se inscreveu, né, no Liberta. Ela foi minha aluna, já sabe bastante coisa, mas mesmo assim ela se matriculou, né, se inscreveu aqui no curso para ter mais possibilidades, ampliar a possibilidade de atendimento e de intervenção e de avaliação. Agora sim, no jogo do dominó, eu tenho que deixar claro para a criança qual é a minha intencionalidade. Então, eu separei uma assim, ó, para vocês, como modelo. Hoje, nós vamos jogar dominó de quantidades. Porque as crianças, elas jogam dominó, mas às vezes é fruta com fruta, letra com letra, né? Tem muita ilustração. E aqui não, eu só vou trabalhar o dominó de quantidades. Então, esse aqui tem a representação certinha de todo o dominó. Mas eu não vou trabalhar todas as cartas do dominó. Primeiro, eu só vou trabalhar essas aqui. Eu quero que vocês prestem atenção. Então, aqui eu tenho o 0, que não tem nada, e o 1. Eu vou trabalhar o 2 e o 3, o 4 e o 5 e o 6, que
que daí vem o 0, né? Porque sempre tem a sua dupla. Então, essas cartas aqui, eu vou mediar. Porque se eu mediar e a criança compreender essas quantidades, ela vai ter sucesso quando for jogar o jogo. Porque o jogar é a última coisa que ela vai fazer. O jogo deixa de ser uma brincadeira livre ou direcionada para uma brincadeira pensada, planejada, consciente. Então, o importante é que ela entenda cognitivamente a regra. O que é a regra do dominó? A gente juntar peças com a mesma quantidade. É isso. 6 com 6, 2 com 2, 1 com 1. Então, eu separei isso. Olha, eu vou fazer, hoje nós vamos jogar um dominó de quantidade. Será muito divertido, mas vai exigir muita atenção. Nós vamos ter que ter atenção. Será que você consegue? Sabe que tipo de intencionalidade é essa? Que desafia a criança. Porque eu botei em xeque se ela vai conseguir ou não. E geralmente, ou a criança se sente recíproca por curiosidade, ou por dúvida, ou por um desafio. Entenderam? Então, aqui eu coloquei em xeque se ela vai conseguir ou não. Ou seja, eu desafiei essa criança. E antes de jogar, então, antes de jogar crianças, ou criança, né, ou fulano, nós vamos analisar o que temos nessas cartas. Eu separei 4 cartas para você. Aqui, ó, quando eu falo, mas a minha criança com deficiência intelectual não sabe o que é analisar. Não importa. Não importa. Agora, você não vai diminuir o seu vocabulário ou deixar de usar um vocabulário correto para substituir por um vocabulário muito simplório, porque você não sabe o quanto essa criança pode aprender ou não. Então, não limite. Não limite nada, muito menos o vocabulário. E aí, já diz para a criança, aqui nós vamos trabalhar um jeito de pensar. E para isso nós vamos ter que identificar, comparar e vamos ter um raciocínio lógico. Meu Deus, posso falar isso para o meu aluno? Pode, deve. Porque você está usando um vocabulário diferente daquele que ele usa ou que as pessoas usam com ele. Mas por que isso? Gente, a linguagem organiza o pensamento. Vygotsky já deixou isso claro muitas vezes. Então, se você usa uma linguagem pobre em termos de vocabulário, o pensamento também vai se organizar dessa forma. Então, se você exige, gera necessidade do uso, da interação, da troca de outro tipo de vocabulário, beleza, melhor ainda. Aí nós vamos trabalhar aqui, que eu separei, algumas funções cognitivas de entrada. São 8 e eu separei 4. Primeiro, o que vai exigir? A criança ter uma percepção clara e precisa. Desculpa. Primeiro, é porque assim, gente, assim, ó, aqui é uma pegação de pé comigo, vocês não imaginam. Porque assim, em termos de número, eu digo assim, vou dar 4 dicas, eu dou 3. Eu dou 4 dicas, eu dou 5. Entendeu? Mas eles ficam me policiando. Então agora eu ligo a primeira, a segunda, né? Então assim, a primeira é percepção clara e precisa. A criança tem que ter uma percepção clara e precisa para poder jogar. Ela tem que entender que esse dominó, por exemplo, ele é dividido em 2 cores muito parecidas. Então, isso exige uma atenção, certo? E em cada parte dessa existe uma quantidade de pontos, Então, por isso que nós temos... e esses pontos, eles são agrupados nesse espaço
colorido, que no caso aqui é verde claro e do outro lado é verde um pouquinho mais escuro. Precisão e coleta de dados também. Precisão e coleta de dados. Então, ela tem que ter precisão. O lado mais claro e o lado mais escuro. Quanto tem no lado escuro? Quanto tem no lado claro? Constância e permanência do objeto. Especialmente quando você for jogar. Então, ela tem que ter essa ideia aqui, que tem 6. Que pode ser juntado com esse outro aqui. Então, exige constância, tá? E o último é considerar mais do que uma informação. Como assim? Não é só pegar aqui e colocar aqui? Sim, né? Vou até juntar. Mas, se você tem isso e pede para a criança continuar, aqui já tem 2 informações. Onde é que ela vai botar? Aqui ou aqui? Então, ela vai ter que considerar, 2 informações. E o melhor, decidir em qual das 2 ela vai continuar preenchendo o dominó. Então, só em função de entrada da informação, você vai exigir essas 4, né? Que é percepção clara e precisa, constância e permanência do objeto, precisão na coleta de dados e considerar 2 ou mais informações. Beleza. Agora, de função de elaboração, porque na função de entrada é todo aquele processo detalhado, descritivo das peças. Que eu acho que tem uma aqui a mais, né? Das peças. Beleza. Das peças. Então, tudo, você vai detalhar exatamente tudo. Cor, quantidade, como é que essa quantidade está disposta nessas cartelas, nesses espaços. A atenção, porque a cor é muito parecida. Beleza, agora nós passamos para a fase da elaboração. A entrada da informação também acontece dentro, né, das sinapses. É o momento da gente potencializar esses neurônios para eles liberarem neurotransmissores para irritar ao máximo essas sinapses e gerar potência para conseguir mais rotas cognitivas. Beleza. Aí nós vamos então para as funções cognitivas de elaboração, que também ocorre aqui. Primeiro, a criança tem que perceber o problema. Todo jogo ele tem um desafio, tem um problema a ser vencido. Então ela tem que entender, né? E esse problema é resolvido a partir de regras. Então, tem que ver que o jogo é um desafio e tem regras. Então, ela tem que compreender essa regra. Depois, ela tem que também descobrir os dados relevantes do que não é relevante. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa situação, certo? Nessa situação, ela tem que perceber que o que é relevante são as pontas, porque o que tem dentro preenchido não é relevante. Eu não vou pegar... Olha, eu acho que a minha equipe tá com muito barulho. Fecha aquela porta ali, por favor. Ela não vai poder pegar mais um 6 e colocar aqui. Ela não pode ter essa decisão, certo? Porque isso aqui não é um dado relevante. O relevante são as pontas. Então, ela tem que compreender nesse jogo o que é relevante do que não é relevante. Então, nas funções cognitivas de elaboração, eu separei 3, que é percepção do problema, ver o que é relevante do que não é relevante e usar o raciocínio lógico. Para usar raciocínio lógico, ela vai ter que ter uma estratégia cognitiva, que nós vamos usar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, que perguntas você vai usar em cada etapa das funções cognitivas que eu estou apresentando. Beleza? Aqui. Na função de saída, então quer dizer, você já fez todo o detalhamento na entrada,
A criança já pensou muito sobre o jogo, já viu uma estratégia, já viu qual é o desafio, já viu o que é relevante do que não é relevante. Agora vai sair, agora ela vai tentar jogar. Na hora que ela vai jogar, a gente tem que ficar de olho em duas coisas. Para que ela elimine o ensaio e erro. Então não fica o tempo todo, é esse. Não, ela vai ter que pensar. Lembra lá da estratégia? A gente retorna para o nível da elaboração. E outra é a sua impulsividade, né? Segurar a sua vez. Tá bom? Então nós temos que segurar a vez do jogo. Então se tem duas pessoas, fica mais fácil. Uma vez é ela, uma vez é eu. Gente, isso eu vejo nítido em mim, né? Por causa dessa minha impulsividade, hiperatividade, eu posso estar jogando com um, posso estar jogando com dois, com três, eu vou avançando no jogo. Tem gente da minha família que não gosta de jogar comigo porque diz que eu roubo no jogo. Não é que eu roubo no jogo, é que eu não consigo segurar a minha impulsividade e passo na frente. Aí eu ganhei a fama de roubar no jogo. Então agora eu tô bem controlada, né? Tô bem controlada. Às vezes fico até pensando em outra coisa. Aí eles me avisam, agora é tua vez. Agora é tua vez. Aí tá bom. Só que, muito bem. Ah, tudo bem, Isabel, você apresentou todas as funções cognitivas que são necessárias. Mas que pergunta eu faço para desenvolver cada uma? Então a mediadora, quando ela faz o planejamento lá do GPS, que ela coloca para a criança a intencionalidade e da criança vem a reciprocidade, e ela começa a escolher quais são as operações mentais e as funções cognitivas, no caso aqui eu apresentei para vocês as funções cognitivas, ela separa isso numa folha, que vai ser o planejamento, e a partir de cada função cognitiva dessa, ela vai elaborar de 1 a 2 perguntas, para exigir esse processamento lá dentro da cachola, ok? Não sei se isso está ficando claro para vocês, então agora preste atenção uma coisa. Da percepção clara e precisa lá da entrada. Que perguntas eu faria para essa criança? O que temos nessas peças? O que temos nessas peças? Como é que elas são? Qual a cor ou as cores que aparecem aqui? Você vê que tem cor verde escuro e verde claro? Por que será? Então, ver é uma coisa. O porquê já é outra. Em cada tom de verde, há uma quantidade de pontos. E nessa? Qual a quantidade de pontos que tem? Porque eu tenho que deixar claro, porque essa aqui é uma das cartas que não tem nada, né? Desse lado aqui. Inclusive tem a outra que é total branca. Então, essas perguntas eu vou fazendo para a criança ter clareza, percepção clara e precisa. A gente pode fazer mais, mas para essa live eu separei, no mínimo, essas 5 perguntinhas aqui para você fazer, certo? Agora, eu ainda tô lá na entrada da informação. Já usei percepção clara e precisa. Agora eu vou usar precisão de dados. Olha só. Como podemos fazer para não esquecer essas quantidades? Por exemplo, essa. Como é que a gente pode fazer? Você tem alguma ideia? Como é que a gente podia fazer? Então, uma estratégia é você levar a criança a pensar que ela pode ter do lado dela, colocar assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinha e botar o número 6. Já aproveita para trabalhar a matemática. A questão de quantidade. Então, ela vai ter precisão nos dados, porque eu vou exigir que ela conte cada dado, cada bolinha, que ela represente do lado essa quantidade. Eu posso pedir para ela separar aqui todas as cartas que aparecem com esta quantidade. Entenderam? Eu posso pedir também.
Depois, eu vou trabalhar constância e permanência. Olha, com esse plano que a gente tem de contar e representar as peças, você se sente seguro? Isso vai te ajudar? Porque se você não sabe quanto tem aqui, vocês, né? Quando tem, você pode ir lá nessa sua folha, contar e ver que tem. Por que eu trabalho isso? Porque eu não quero que ela use só o perceptivo, que é fácil pela percepção. Quando a gente usa só a percepção, a gente não está usando as funções cognitivas de modo adequado. E eu quero que ela tenha certeza, não pela percepção, que ela conte aqui e aqui para ter certeza da quantidade. Talvez as sinapses estejam perguntando, meu Deus, que idiotice! Se eu já estou vendo que tem 6, por que essa mulher está fazendo essa pergunta para mim? Para isso mesmo, para irritar as sinapses, para ela ficar desconfiada que o perceptivo pode enganar, porque aqui não engana, mas em alguns lugares engana. Em algumas tarefas engana a criança. Inclusive eu mostrei para vocês no webinário aquela atividade da bola, que pedia para circular a bola e tinha uma bola. Então já induzia a criança ao erro. Outras perguntas que eu faria para a criança considerar mais do que 2 informações. Cada peça tem quantas representações de quantidade? Olha que pergunta difícil. Estou gerando a necessidade da criança pensar. Ah, mas será que o meu filho vai me dar uma resposta dessa? Só perguntando. Se você pergunta e ele não responde, você mesmo pode responder. Por quê? Por causa do neurônio espelho. O neurônio espelho copia tudo, inclusive a fala da gente. Então, se você tem uma fala infantilizada, pobre de vocabulário, é isso que o neurônio espelho vai fazer. Que a criança tenha esse vocabulário pobre, sem detalhes. Agora, se você usa perguntas difíceis, vocês vão irritar as sinapses. Os neurônios de espelho vão ficar louquinhos. Vão dizer, para dar a resposta, eu vou imitar essa mulher aí, ó. Vou usar essas palavras. E quando você vê, a criança já está se organizando, já está usando o mesmo vocabulário, certo? Em cada peça tem quantas representações de quantidade? Isso é fácil ou é difícil? Isso vai ajudar você? Isso ajuda você ou atrapalha você? Você já viu alguém brincar de dominó? Aqui eu estou provocando uma transcendência. Além de considerar 2 fontes de informação, eu ainda estou gerando transcendência. Porque saiu do jogo e perguntou se ele já viu alguém jogar isso. Aí passamos então agora para as perguntas das funções cognitivas de elaboração. Primeiro, é perceber o problema. Como é que eu vou saber se essa criança vai saber jogar? Como é que eu sei que ela vai saber jogar? Então, a pergunta que eu faço é assim, ó. Como você acha que esse jogo é? É raciocínio hipotético. Ela vai levantar uma hipótese a partir de toda a descrição, detalhamento que ela já viu várias vezes, de uma experiência anterior que ela tem usado um dominó de imagens, de frutas, certo? Será que tem uma regra esse jogo? Será que essa regra envolve a quantidade de pontos? E a última, eu vou te ensinar as regras. Preste atenção ou anote do seu jeito. Você pode escrever ou desenhar. Então você vai lá e vai dar, se a criança diz que não sabe, você pode explicar para ela a regra do jogo. Por que isso é possível e não precisa ser mediado? Isso é explicado pelo Vygotsky. Uma relação mediada é a relação entre um sujeito mais experiente que passa
aquela informação para quem não tem. Então, se a criança não tem, eu não posso esperar que um dia ela amadureça para poder entender como se joga. Então, eu posso fazer várias perguntas, devo fazer várias perguntas, mas vai chegar um momento que ela diz que não sabe, então você vai explicar. Apenas é uma troca de informação. E aí você pode dizer assim, ó, agora que você já sabe como se joga, me diga, como é que você vai ensinar esse jogo para um amigo? Porque daí você vai ter certeza que a criança entendeu o desafio, o jogo, a regra, o problema. Agora, uma outra função de elaboração, de novo, são os dados relevantes. Eu já trabalhei lá na entrada da informação e eu tenho que ter certeza que ela sabe. Então, eu vou dizer assim, ó, o que é mais importante nesse jogo? O mais importante aqui, para nós, são as extremidades. É aquilo que sobra, né? Então, se eu junto aqui, é aquilo que sobra. Isso é o relevante. Então, aqui é como se eu já mostrei, trabalhei, conversamos lá na entrada da informação, no detalhamento da tarefa, do jogo, agora ela tem que fazer essa síntese para mim. Não, o mais importante é a ponta, prof. É aqui, ó, e ela pode apontar e dizer. Agora vamos para a saída, a hora do jogo. A gente pode estar jogando e eu vou fazendo perguntas para mediar ela nesse processo. Então, assim, ó, antes de jogar, nós vamos fazer um combinado. Por que o combinado? Porque eu não quero ensaio e erro. Então, na função cognitiva de saída, eu tenho que evitar o ensaio e erro. Aí eu vou dizer para a criança o seguinte, olha, antes você vai me explicar de novo como se joga. Aí a criança vai explicar. E outra coisa é assim, então nós vamos ter um acordo. Antes de você jogar a carta, você vai pensar antes para ver se realmente a carta que você vai botar serve. E como é que você vai fazer isso? Respeitando as extremidades. Então, a gente vai fazendo síntese para a criança e construindo aquele pensamento. E outra coisa é que cada um tem a sua vez de jogar. Também tem que ser respeitado. Aí a gente segura a impulsividade. O ensaio e erro e a impulsividade. Assim, ó, quando a criança joga... Aí, lógico, né, gente? Depois de você mediar, vocês vão brincar. Então, essa exposição direta que inicialmente você faz lá com a criança, ou até brinca com ela, e aí você vai dizendo, essa não, ó, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, qual é que tem 4 aí? É muito direta. Então nós temos que fazer a criança ter consciência das perguntas que a gente está fazendo para a criança. E isso é a beleza do processo cognitivo. Por isso que eu quero que você aprenda. Por que o EduSer diz assim, ó, vamos acelerar o processo de aprendizagem? Por quê? De repente você trabalha com dominó, lá no seu consultório, na sua casa. Aí você trabalha, ó, meses com aquele dominó, com a criança. Meses. Mesmo assim ela comete erro. Experimenta mediar. Você vai ver que a cada vez que vocês fizerem o jogo, o desempenho cognitivo dela vai ser muito melhor. E o melhor de tudo, né? Quando ela sair desse jogo, for fazer outro jogo, ela vai perguntar assim, ó, por exemplo, mamãe, esse jogo aí tem regra? Eu tenho que segurar a minha impulsividade? Eu vou ter que analisar, mamãe, antes de jogar? Então você vai ver na prática a apropriação do vocabulário, dessa consciência que não pode jogar de qualquer jeito. Isso tudo ocorreu como? Com as tuas mediações, certo? Agora vamos pensar assim, ó. O que ocorre nesse processo de fazer a criança pensar sobre o jogo? Certo? Assim, ó, o cérebro, ele age sob pressão.
Ah, mas como assim? Quando eu tô nervosa, eu fico... Né? Não, não é essa pressão que eu falo. A pressão é quando a gente gera a necessidade de pensar. Então, quando eu faço a pergunta para a criança do jogo, antes de jogar, eu estou gerando essa necessidade dela pensar, dela agir e dela decidir. Decidir, porque geralmente para a criança com deficiência intelectual, quem é que decide por ela? Ou é a professora, ou é a segunda professora, ou é a mãe, ou é o irmão mais velho. Olha, é assim, ó. É essa aqui que tens que jogar. Joga, aí ela joga. Tá fingindo que tá jogando, né? Agora é essa, joga essa. Aí a criança coloca o 4. Não, é o outro lado. Aí você, inclusive, pega e joga por ela. Então não dá, gente. Assim não dá. Certo? Nós temos que empoderar as nossas crianças de pensar, agir e decidir. E isso ocorre quando realmente a gente potencializa o estímulo. O que é estímulo potencializado? Porque o estímulo aqui é o dominó. Agora, se eu faço perguntas sobre o dominó, ele vira um estímulo potencializado. E o cérebro, ele é assim, ó. Ele adora fazer duas coisas. Pensar e praticar. Ele adora pensar e praticar. Certo? Porque quanto mais pensa e mais pratica, ele constrói várias redes. Ele vai alojando as informações novas em várias áreas cognitivas. E depois lá no lobo parental, frontal, ele vai meio que decodificar a partir de uma nova necessidade. Nesse caso do jogo, um dos fatores essenciais é a intencionalidade. Por quê? Porque ele é um fator essencial da aprendizagem. Envolve o fator emocional. Porque se eu digo assim, ó, gente, hoje nós vamos brincar disso aqui. Não é assim. Acho que eles não vão ter medo. Então, quando vocês olham, gente, eu preparei um jogo muito legal para vocês. Isso é muito bom. Olha, já joguei. E é um desafio. É diferente, entendeu? Então, a intencionalidade envolve o fator emocional. E a criança estando emocionalmente envolvida com o jogo, sabendo que ela não vai ser uma derrota no jogo, porque o mediador tá ali para fazer ela pensar. Fazer ela pensar em decisões, em ações. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a reciprocidade dela para o brincar. Quando a gente faz mediação, também a gente, especialmente do jogo, envolve uma coisa chamada incentivo ao pensar criativo. Então, a criança vai utilizar os dois hemisférios. Vai ser um diálogo entre os dois hemisférios. Então, um mais lógico, o outro mais criativo. Certo? Então, gente, imagine você... Eu não sei há quanto tempo eu tenho, porque eu estou virada ao contrário, né? Quanto tempo? Ainda faltam 17 minutos? Então, assim, ó. O que eu quero mostrar com isso? Com vocês? Qualquer jogo, exatamente qualquer jogo, eu vou ensinar você a mediar. Ah, Isabel, tem um jogo aqui que o meu filho gosta muito, é o hiperfoco dele, ele quer todo dia ficar com esse jogo, me ensina a mediar. Várias mães já fizeram isso, elas fotografam e eu ensino elas a mediar. Faço uma mediação e ensino aqui ao vivo, certo? Então assim, ó, quem deseja se aperfeiçoar, ser uma mediadora de excelência, eu convido vocês a fazer a formação Liberta, certo? Eu quero assim, ó, agora, eu vou começar a falar do Liberta, mas olha só, imagine você, imagine nessa situação, o seu filho e você. Daqui a 2 anos, se você se tornar uma mediadora,
como o seu filho terá melhorado. Hoje, eu tive uma reunião, não sei se a professora Camila está aqui vendo a gente. A Camila, ela tem 8 crianças que estão no 2º e 3º ano e que não sabem ler, porque durante a pandemia não se alfabetizaram e durante a pandemia já tinham problemas e não assistiram às aulas, então chegaram na escola com um déficit enorme de aprendizagem, certo? E aí, o que acontece? Hoje, a gente fez uma reunião com a Camila, a coordenação da escola e eu. Então, nós vamos trabalhar com essas crianças. E eu dei uma informação para a Camila. Camila, nós vamos alfabetizar essas crianças e você vai ver a melhora significativa dessas crianças em 2 meses. Alfabetizar essas crianças mediando o processo cognitivo olha, se é um projeto para durar 6 meses, vai durar menos, porque as mães vão ver que as crianças vão aprender a ler, porque a gente usa o método fônico e a mediação. Então, rapidamente a criança vai ter essa consciência, vai transcender da parte gráfica para a parte sonora e para a parte sinestésica, vai elaborar um significado, vai construir uma hipótese sobre a escrita e a leitura e vai se alfabetizar. Acabou. Então, é simples assim. É simples assim. Certo? Agora, imagine se você não souber mediar. Seu filho daqui a 2 anos vai estar o mesmo. Né? Mas, é só para a gente fazer assim uma transcendência, né? Imaginar. Eu quero lembrar vocês assim, que até domingo nós terminamos a maratona cognitiva, certo? E é lá, às 23h59, que vai acabar também esses bônus que eu dei da inscrição, tá? Do Liberta. Então, quem quiser se matricular, não é um curso de pós-graduação, se inscrever na formação Liberta e receber os bônus, que para quem está aqui não escutou os bônus, como eu sou terapeuta, eu vou ensinar vocês como utilizar os florais, tá? Que é os florais da Gotas do Infinito, que é o que eu uso, mandala, como fazer e mediar uma mandala. E a meditação, como usar essas 3 ferramentas biointeligentes para desenvolver a atenção e a concentração das crianças. Além disso, o meu livro digital, que é da minha tese de doutorado, também. Então, tem vários bônus aí que a gente colocou, mais o bônus dos 2 anos de acesso a todas as atualizações que eu vou fazer, porque o Liberta não é um curso, ele é uma formação e é uma formação viva. Ou seja, tá tudo lá, mas toda semana vai ter coisa nova. Então, o tempo todo nós vamos estar aprendendo. Então, para ter acesso durante 2 anos dessas atualizações, você vai ter que fazer sua inscrição até quarta-feira. Até domingo agora, amanhã é sábado, domingo, às 23h59. À meia-noite já não tem mais. Certo? Para os 2 anos. Depois, passando disso, as inscrições continuam, mas você vai ter acesso apenas durante 1 ano, tá? Tem muita gente perguntando para mim sobre isso. E agora eu vou tentar virar a câmera para interagir com vocês, tá bom? Para que vocês possam fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, né? Eu quero saber também de onde que vocês são. Deixa só um pouquinho aí, gente. Opa! Apareceu aqui o meu... Peraí, tá aparecendo a minha casa inteira. Peraí, gente. Peraí. Tem que ser pra mim. Ok.
Ó, a Anabel já se inscreveu. Gratidão, Anabel. Ai, me ajuda aqui. Eu vou ficar aqui com o celular na mão. Pera aí, eu vou parar aqui. Ó, a Anabel de Florianópolis, a Márcia Valério, que eu falei. Eu já garanti o meu. Já me inscrevi. Moreninha Brasil, seja bem-vinda. A Dani, um beijo grande, Dani. Certo? Crianças com X frágil, que são as deficiências que causam ou uma dificuldade na aprendizagem ou uma deficiência intelectual instalada pela síndrome, né? A Elaine, querida, gratidão. Bianca, um beijo grande. A Bianca é a nossa graduanda, que já tá aí, né? À frente do seu tempo. Já tá pensando em coisas diferentes para as crianças. Diferentes mediações para diferentes jogos. Sim, cada jogo a gente planeja uma intencionalidade específica. Vocês estão me ouvindo? Ah, então tá. Então, deixa eu ver. A minha mediação com o dominó. E assim, gente, ó, a mediação, ela pode ser feita individual, com aquela criança que realmente apresenta alguma dificuldade, ou em grupo. Então, se você é professora de sala de aula, quando trabalha com jogos, poderá fazer um dominó desse, que é bem fácil, inclusive as crianças podem fazer em dupla, todas as peças do dominó e jogar. Não precisa ser assim grandão, pode ser menor para não gastar muito material. E aí, você pode jogar com as crianças, mas antes de jogar, fazer as crianças construir uma estratégia, pensar sobre o jogo, ter clareza do que é necessário para o jogo. Michele, um beijo grande. Anelice, um beijo, querida. Marli Albuquerque, também. Gente, se você quer, nesses 8 minutinhos que eu tenho aqui, entrar ao vivo comigo, me chama. Coloca aí, Isa, me chama. Agora tá sem som? Não, agora já voltou, né? Tá com som. O som ok. Silvia, um beijo grande. Então, assim, ó. A Gisele também já tá aí. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Porque se você tem alguma dúvida, pode colocar lá na minha caixinha que eu disponibilizei. Pode ser dúvidas sobre a formação liberta ou mesmo uma dúvida que você tenha. Mas assim, ó, quanto mais dados você me disser, melhor. Então, assim, as mães que eu mais pude ajudar, ou as professoras, foram aquelas que me deram muitas informações. Porque a gente não pode, eu não consigo imaginar, porque como eu costumo não colocar rótulos nas crianças, então quando dizem, meu filho é autista, tá bom, tudo bem, mas ele é diferente dos outros, né? Ele reage diante das coisas. Tem algumas coisas que são iguais, mas o que eu quero não é o que ele tem de autismo. São outras coisas que ele se mostra na sua individualidade. Isso me interessa. Então, quanto mais informações você me der, melhor, mas eu posso te orientar. Então, por exemplo, uma pessoa coloca assim, eu tenho uma criança de 4 anos e eu quero ensinar as letrinhas para ela. Isso aí é muito vago, entendeu? Então tem que dizer, meu filho tem síndrome de Down, oraliza bem,
escreve, sabe o nome de todas as letras, mas não sabe juntar. Eu vou fotografar aqui uma tarefa que ele está fazendo, o que ele fez, ou vou filmar, ou vou fotografar, e me manda, porque daí eu analiso, sabe? Eu analiso com mais detalhes. E aí fica mais precisa a minha orientação, ok? Gente, olha, muito obrigada. E quem se sentiu chamada para o Liberta, estamos aí, estou esperando vocês, tá bom? Um beijo grande. Amanhã nós temos uma live, que amanhã a live ambientes modificantes ou modificáveis, tá bom? Mais uma dica para vocês. E no domingo teremos também uma live sobre brincadeiras de roda. Mediação de brincadeiras de roda. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, gente!